Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar o grande fato do dia de hoje. Bolsonaro liberou a academia e salão de beleza enquanto atividade essencial por meio de decreto e nós vamos analisar qual é o efeito prático disso. O objetivo do vídeo não é analisar se a academia e salão de beleza são de fato atividades essenciais. Vai ter gente que concorda, vai ter gente que discorda, não é esse o objetivo. É avaliar o efeito prático disso, ou seja, no momento em que ele estabelece que a academia e salão de beleza são atividades essenciais, esses serviços podem abrir automaticamente, ou seja, amanhã as pessoas podem abrir academias e salões de beleza? Em outras palavras, o vídeo serve para responder o seguinte questionamento: qual é o efeito prático jurídico do aumento da lista de atividade essencial no meio da pandemia pelo presidente da República por meio de decreto? Então, Bolsonaro liberou a academia, pode abrir. Esse efeito prático existe? No momento em que ele estabelece uma atividade como essencial, ela pode simplesmente abrir no dia seguinte? Vamos analisar. Nós vimos que houve um decreto hoje que estabeleceu, enquanto atividade essencial, academia, salão de beleza, barbearia. O Bolsonaro pode fazer isso? Pode. A Lei 13.979 de 2020, no artigo 3º, estabelece o seguinte: o Presidente da República disporá mediante decreto, é o caso, foi por decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que se referem o parágrafo 8º. Então, o parágrafo 9º estabelece que o Presidente da República pode, mediante decreto, estabelecer quais atividades são consideradas essenciais no meio do enfrentamento à Covid-19. O que ocorre, portanto, no momento em que ele estabelece uma atividade como essencial? Você não pode analisar isso sem entender, ou pelo menos relembrar, uma vez que nós já analisamos nesse canal, o que decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADI 6431, cuja relatoria foi do Marco Aurélio, pautada no princípio do federalismo. O Supremo Tribunal Federal, nesse princípio do federalismo, estabeleceu que a competência é concorrente entre União, Estados e DF para legislar sobre saúde, mas é comum entre União, Estados, DF e municípios para a prática de atos administrativos que digam respeito à saúde. Então, Estados, DF e municípios são tão participantes no combate à pandemia quanto a União Federal, no entender do Supremo Tribunal Federal. Eu diria que até mais, porque eles vão decidir dentro das suas fronteiras, no caso dos estados, e dos seus limites, no caso dos municípios, quais são os efetivos atos administrativos que serão tomados no combate à Covid-19. Então, o Supremo, na ADI 6431, tomou essa decisão com base no princípio do federalismo, estabelecendo, portanto, qual seria a conduta de União Federal, Estados e municípios no combate à Covid. Então, o Presidente da República ele tem a Lei 13.979 enquanto norma geral. A União tem a Lei 13.979 enquanto norma geral de combate à pandemia. É a lei do enfrentamento à Covid-19. Os estados e municípios, pela decisão do Supremo, decidem por meio de decretos estaduais e municipais, no âmbito de suas fronteiras, Estado tem fronteira, e dos seus limites, municípios têm limites, quais as medidas eficazes no combate à pandemia. Então, é a prática, é a necessidade regional no caso dos estados ou a necessidade local no caso dos municípios que vai fazer com que se decida qual atitude administrativa deve ser tomada pelo Poder Executivo no combate à pandemia. A Lei 13.979 funciona como norma geral, que é, nesse caso, adaptada à situação de estados e municípios que decidem por meio de decreto. O Presidente da República pode definir o que é atividade essencial, nós acabamos de ver, nos termos do artigo 3º, parágrafo 9º da Lei 13.979. Contudo, nesse caso, estados e municípios devem avaliar se a atividade essencial definida por decreto do Presidente da República pode ser efetivada na sua prática regional dos estados e local dos municípios. Por exemplo, São Luís está com lockdown decretado pelo Poder Judiciário. São Luís pode abrir a academia? Não, não pode. Então, no momento em que o Presidente da República estabelece a academia enquanto atividade essencial, enquanto decreto decorrente da Lei 13.979, decretos municipais e decretos estaduais precisam avaliar na realidade de estados e municípios, realidade regional para estados e realidade local para municípios, se a academia pode funcionar de acordo com essa realidade local / regional. Então, o decreto do Presidente da República, quando estabelece uma atividade enquanto essencial, não permite a abertura dessa atividade no dia seguinte, sem que isso seja chancelado por estados e municípios, de acordo com o que decidiu o Supremo na ADI 6431 do Marco Aurélio. Está aqui o principal fundamento utilizado pelo Supremo
para estabelecer essa linha de raciocínio que estamos apresentando. A tendência é que o presidente da República aumente gradativamente as atividades entendidas como essenciais naquilo que pensa a União Federal, justamente porque o presidente da República estabelece enquanto pensamento de combate à Covid a quarentena vertical, uma vez que ele já disse isso em inúmeras entrevistas. Então a tendência é que ele aumente a lista das atividades essenciais no sentido de permitir com que essas atividades funcionem. Os estados e municípios também podem complementar atividades essenciais de acordo com a sua prática regional/local. Mas nós vimos que o efeito prático do aumento dessa lista de atividade essencial pelo presidente da República não é efetivamente a abertura dessa atividade em seguida. O resultado está aqui, ó. Não há um efeito prático, ou não há muito efeito prático concreto com o aumento da lista de atividades essenciais pelo presidente da República, uma vez que a decisão final passa pelo executivo do estado, município, ainda com grande probabilidade ou possibilidade da questão ser decidida por meio de comando judicial, ou seja, ainda existe a possibilidade da judicialização da questão e a última palavra ser do Poder Judiciário, como nós temos visto acontecer em inúmeros casos. Então, respondendo os questionamentos que me foram feitos no dia de hoje, o aumento das atividades tidas por essenciais por decreto presidencial não tem muito efeito prático se não for chancelada na prática por decretos estaduais e municipais dentro das realidades regionais e locais de estados e municípios. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.